Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. Ora boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos e os meus apostas para terça-feira, dia 15 de setembro de 2025, com destaque para os dois torneios que estão-se a realizar em terra batida, Gestad e Bastad. O Gestad, que é o primeiro jogo que nós vamos falar, o ano passado foi vencido pelo Matteo Berrettini, depois Pedro Caixinho, Casper Ruud. Aqui há claramente um padrão, jogadores mais adaptados à terra batida e que normalmente costumam participar nesses ATP 250. Primeiro jogo que chama a minha atenção, Juan Manuel Cerundolo contra o Lennart Struff. Chama a minha atenção por vários motivos, um deles claramente as odds, que é o que me interessam. Eu não quero ter razão, quero, lá está, que o mercado me dê razão. E porquê que eu escolhi esse jogo? Primeiro, é o primeiro jogo entre os dois. Sabemos que o Lennart Struff não está num bom momento, em 10 jogos tem apenas uma vitória e claramente tem tido muitas dificuldades. Já o seu adversário, é verdade que tem aqui algumas derrotas, mas também tem 4 vitórias e está aqui num período interessante se escolhermos, lá está, aqui esse Challenger em Braunschweig, que perdeu contra o Lavon, que ainda assim parece-me que foi um resultado esperado, digamos assim. Agora, são aqui torneios em Challengers, mas também temos aqui o Lennart Struff com jogos e contra adversários bastante mais exigentes, tendo aqui o Estoril Open, onde perdeu logo com o Kamenovic. Tem aqui adversários bastante mais difíceis, por isso é o que eu costumo dizer, a estatística vale de alguma coisa, mas há coisas que nós temos que ver depois em live e perceber como é que os dois jogadores estão. O que não mente, e se formos analisar a porcentagem de vitórias em terra batida, o Juan Manuel Cerundolo tem 61% de vitórias contra 17% do Lennart Struff. Uma vez mais, temos que sempre ver o contexto dos adversários. Ainda assim, Juan Manuel Cerundolo é um jogador adaptado à terra batida. O Struff não é um jogador terra batida, embora no passado tenha feito bons percursos, tenha tido boas vitórias até num curto espaço de tempo em terra batida, mas não é um jogador que tem um perfil da terra batida. Antes, pelo contrário, a superfície que eu mais gosto é uma superfície rápida, seja um hardcore ou mesmo a relva. Por isso, aqui favorece de certa forma, na minha opinião, Juan Manuel Cerundolo. Como também se sabe, e já não é novidade para ninguém, Lennart Struff tem dificuldades não só se adaptar à terra batida, como principalmente jogar contra jogadores cardinos na terra batida. Por isso, lá está, parece-me que aqui esta odd do Juan Manuel Cerundolo tem valor a longo prazo. A 2,12 eu vou aqui entrar com um quarto de unidade, porque depois também será um jogo que eu também depois vou trabalhar ao vivo, provavelmente, tendo em conta o horário. Por isso vou aqui cercar o mercado, cercar esta oportunidade, mas depois tentar trabalhar alguma coisa ou complementar essa entrada com o decorrer do jogo. Depois temos um jogo também interessante, Elias Ymer contra o Bauer. Aqui já estamos a falar em Bastad, torneio que Nuno Borges o ano passado venceu, o que também mostra aqui jogadores interessantes, Rublev, Francisco Cerundolo e Casper Ruud, tendo aqui o Rublev, embora Rublev até tenha tido alguns resultados interessantes em terra batida, embora claramente não seja a sua melhor superfície de longe, mas ainda assim tem tido resultados interessantes. Esse jogo, lá está, temos aqui um Elias Ymer que também nunca jogou contra este adversário. Há aqui um claro aproveitamento em termos de resultados nos últimos 10 jogos, e isto dá para perceber aqui. No entanto, é sempre preciso ver o contexto, mas o que não mente é claramente o aproveitamento que o Elias Ymer tem em terra batida em comparação com o seu adversário. O seu adversário não é um jogador de terra batida, embora é um jogador que, como varia e tem um bom serviço, digamos assim, é capaz de disfarçar as lacunas que tem no seu jogo em terra batida, mas parece-me, e dá para perceber aqui, o win percentage em clay courts este ano claramente favorável ao jogador sueco. Se formos nos últimos 12 meses, as coisas equilibram-se mais um pouco, mas ainda assim temos que ver que muitos desses jogos
que Bauer tem jogado é no contexto mais baixo do que, por exemplo, o Elias Ymer. No entanto, lá está, o que me chama a minha atenção é esta odd, joga em casa, é um jogador mais adaptado a esta superfície, vai ter o apoio do seu público, que é muito importante, principalmente em momentos de maior pressão, ou muitas vezes levar o nível para fechar o jogo o mais rapidamente possível. Aqui uma unidade no Elias Ymer parece-me que a longo prazo tem valor, porque na minha opinião, e olhando, e a opinião vem muito daquilo que é o conhecimento que tem do jogador e também daquilo que são os dados que nós temos à disposição, e o conhecimento, lá está, de mercado e experiência de muitos anos, parece-me que no longo prazo o Ymer, nessas condições em particular, vai ganhar pelo menos 66% dos jogos, o que atirava aqui claramente para um modo um 60, um 66. Aqui está a pagar um pouco mais do que o meu modelo preditivo diz, e aqui um modo um 70 vale claramente a pena entrarmos como unidade. Depois temos Carvalhas Bueno contra o Taberner, e aqui é interessante porque em termos de confronto direto 3-0 para o Carvalhas Bueno. Em termos de resultados conseguimos perceber que o Carvalhas Bueno não está num bom momento, e a verdade é que ele vem de certa forma algo condicionado fisicamente, e acho que é por isso que o mercado aqui está a dar o benefício da dúvida ao Taberner, e eu entendo isso, e é uma entrada que já posso dizer, é uma entrada arriscada, um pouco à semelhança do Tiago Monteiro hoje, que também tinha um modo, na minha opinião, disparatada, 2.35, entramos com um quarto de unidade e fomos buscar quase meia unidade. E lá está, o próximo jogo do Tiago Monteiro, por exemplo, já está ao modo 1.50. E o mercado aqui errou de certa forma, porque pensou que o Tiago Monteiro vinha condicionado e não veio. A verdade é que foi decidido no 2-1, favorável ao Tiago Monteiro, ao jogador brasileiro, mas mostrou bons argumentos dentro do corte, boa deslocação lateral, boa variação do seu jogo, e aqui parece-me que o Carvalhas Bueno não ia entrar em corte se não estivesse bem fisicamente e preparado para ganhar mais uma vez ao Taberna. E aqui parece-me que os dados todos acabam por jogar um pouco a favor do jogador espanhol, são os dois espanhóis. No entanto, favorece mais o Carvalhas Bueno, que em termos de aproveitamento, como vocês sabem, tem tido um excelente aproveitamento, boas vitórias. No entanto, este ano, por exemplo, não está a correr nada bem por causa daquela lesão e condicionamento, mas ainda assim vou aqui entrar, por exemplo, com uma unidade no Carvalhas Bueno, a confiar, lá está, que ele está bem fisicamente, porque se não tivesse, acho que ele dava o walkover, não participava, e a entrar em corte parece-me que está bem fisicamente, e parece-me que no longo prazo, não estou muito preocupado com o curto, estou preocupado com o longo prazo, acredito que esta odd estaria mais baixa, só está um odd 82, pelas razões que já expliquei, pela questão física do Carvalhas Bueno. Depois partimos para o Garín, e aqui o Garín é um jogo também interessante, dos jogadores que se conhecem bem, e o jogo acaba por favorecer de certa forma mais o Garín, na minha opinião, olhando claramente para aquilo que é o perfil do jogador que ele tem, um jogador que serve bem, um jogador que se move bem no corte, tem um estilo mais de variação, e acredito que aqui o Hugo Barabelli acaba por ter aqui uma dificuldade acrescida, porque o Garín é um jogador também que acaba por ser matreiro, muitas vezes utiliza aquilo que é possível ter em termos de batota dentro do circuito, porque muitas vezes quebra o ritmo de jogo, simula uma lesão, há uma coisa entrou para o olho, como já aconteceu inúmeras vezes. Para quem viu o Davis Cup, por exemplo, a questão do Garín contra o Berg sabe daquilo que eu estou a dizer, por isso parece-me que aqui vamos ter um jogo onde o Garín tem aqui um bom matchup, e a probabilidade joga a seu favor. Aqui colocaria aqui em torno de 68% de probabilidade para o Garín vencer, o que ia aqui transformar ali perto de uma odd de um 70, um 72, um 75, tem um valor interessante. Aqui também uma unidade a favor do Garín. Depois, por último e não menos importante, Shevchenko contra Wawrinka. E aqui Shevchenko Wawrinka, o Shevchenko é um jogador que ainda está em formação, digamos assim, é um jogador que
adapta-se melhor a condições mais rápidas do que aquelas que se verificam em Gestad, em casa do Wawrinka. E o Wawrinka aqui a jogar em casa é sempre um jogador que agarra-se muito ao público e também é um jogador que não quer desiludir e é anos após ano a participar neste torneio, e parece-me pela experiência, por aquilo que ele ainda consegue dar ao ténis, parece-me que o Shevchenko poderá ter a vantagem se o jogo for decidido no terceiro e último set, e se for para a parte mais física do jogo, acredito que o Shevchenko tem uma vantagem. Em termos táticos e em termos mentais, acredito que o Wawrinka tem essa vantagem do seu lado, e aqui meia unidade na vitória do Wawrinka com 75, parece-me que no médio e longo prazo é uma entrada com valor, principalmente a jogar em casa. É um jogador experiente, é um jogador que tem uma backhand numa mão que, neste caso em particular, aumenta a velocidade e tira claramente o Shevchenko da sua zona de conforto, porque o Shevchenko, como outros jogadores desta natureza, beneficia muito da capacidade de antecipação e preparação de uma pancada agressiva no fundo do corte, coisa que não acredito que o Wawrinka vai deixar que o Shevchenko entre na sua zona de conforto, porque se entrar, quem fica claramente prejudicado e poderá mesmo acabar eliminado é aqui o Wawrinka. Pessoal, este foi o ponto break, um bocadinho mais longo, foram 5 jogos, 5 análises e 5 apostas. Continuo a desejar claramente uma continuação de uma boa segunda-feira a todos, que os gringos estejam sempre do nosso lado, façam as vossas análises com a moderação, com cálculo e não com achismos.